Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo dedicado a fazer uma resenha ou uma apresentação de um livro que eu terminei a leitura há algum tempo atrás, bem recentemente na verdade, e que trata sobre a história do ateísmo negro, de ateus e ateias negros nos Estados Unidos. O livro em questão é este aqui, Livres Pensadores Negros, uma história do secularismo americano, do historiador Christopher Cameron. Tá? Quando eu comecei a trabalhar com a questão da história do ateísmo no Brasil, né, na história do Brasil, eu notei essa ausência. Na verdade, existe uma ausência, de um modo geral, de pesquisas sobre a história do ateísmo no Brasil, mas de um modo particular eu notei a ausência de pesquisas sobre a história do ateísmo no Brasil focada na colaboração, na contribuição da população negra. E eu fui encontrar uma referência para pensar essa questão a partir do livro do Christopher Cameron. Então eu quero falar um pouco sobre isso e talvez, esse livro, e essa reflexão que ele desenvolve aqui, ela possibilite nós pensarmos em elementos para desenvolvermos também uma história do ateísmo brasileiro focado na população negra. Já peço inicialmente a vocês para quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, tem um botão de inscreva-se aqui abaixo do vídeo e também curtir, comentar, compartilhar, que todas essas ações ajudam a fazer com que esse conteúdo tenha um maior alcance. Bom, então aqui fazer um breve comentário do livro, e já adianto que tem muitos elementos interessantes neste livro que vão dar origem a mais vídeos tratando dessa relação entre ateísmo e a população negra. No caso, eu vou acabar focando nos Estados Unidos, mas sempre com aquela ideia de que a história afro-americana, da população negra nos Estados Unidos, com o ateísmo e com o secularismo e o livre pensamento, de um modo mais geral, pode nos ajudar a pensar como desenvolver, como pesquisar uma história do ateísmo no Brasil focado na população negra. Então, este aqui é um livro de 2019, tá? Um livro bem recente que eu acabei encontrando, fazendo minhas pesquisas pela internet, atrás de referência bibliográfica. Ele é um livro dividido em 4 capítulos e é escrito por um historiador, então, digamos, é um colega de profissão. O primeiro capítulo do livro, eu vou falar então brevemente sobre cada um dos capítulos. A ideia básica do Christopher Cameron, então, é falar sobre a história do livre pensamento, vem um pouco dentro, dialoga um pouco com um livro da Susan Jacob, Livres Pensadores, uma história do secularismo americano. Nesse sentido, há um certo diálogo. Então, ele está pensando a questão do livre pensamento, dos livres pensadores, agora focado na população negra dos Estados Unidos. E aí ele já, nas primeiras páginas do livro, ele coloca que a ideia dele é desconstruir uma certa imagem que se construiu ao longo do tempo de que a população negra dos Estados Unidos é uma população fundamentalmente religiosa, como se a religiosidade fosse uma característica inata daquela população. Ele reconhece que a religião tem um papel muito importante na comunidade negra dos Estados Unidos, mas ele está querendo dizer aqui que não é apenas essa tradição religiosa que está presente. Também há uma tradição de livre pensamento, e essa tradição de livre pensamento comporta a presença de visões religiosas heterodoxas, do agnosticismo, do ceticismo e do ateísmo. Então, o primeiro capítulo do livro ele é dedicado à questão da escravidão e reconstrução. Acho que a grande sacada, a questão que me chamou mais a atenção nesse primeiro capítulo é que ele busca mostrar a particularidade do florescimento do livre pensamento na comunidade negra dos Estados Unidos na comparação com a população branca. Então ele vai falar que o livre pensamento na população branca
vai surgir já no século XVIII, né? A partir de meados do século XVIII nós vamos ter esse desenvolvimento ligado tanto a uma perspectiva liberal de religião quanto ao deísmo, né? Que bebe nas fontes intelectuais e filosóficas do iluminismo. Já em relação à população negra dos Estados Unidos, o livre pensamento ele vai florescer articulado à realidade da escravidão. A realidade da escravidão coloca, de acordo com Christopher Cameron, um dos temas mais debatidos na filosofia da religião, talvez, que é o problema do mal, ou seja, como articular, né, como conciliar a ideia de uma concepção de um Deus bondoso, né, supremo, onipotente, enfim, que quer o bem das suas criaturas, com a existência da escravidão. Então essa realidade contraditória e o uso da religião e muito, né, sistematicamente durante o período da escravidão nos Estados Unidos, o uso da religião cristã por parte dos senhores de escravos como uma forma de legitimar a instituição da escravidão, ela vai fazer com que com o tempo muitos indivíduos pertencentes àquela comunidade acabem revelando um ceticismo em relação à religião, e esse ceticismo vai desaguar então no florescimento de um livre pensamento. Mas ele aqui deixa claro que a comunidade negra, tanto escrava quanto no pós-escravidão, no século XIX, ela tem muitas concepções de visão de mundo, né? Na questão da religião, tem tanto a questão do cristianismo na vertente protestante, católica, as religiões de matriz africana que também estão presentes nessas comunidades e o ceticismo. A figura-chave do século XIX, né, que eu gostaria de destacar aqui, é sem dúvida o Frederick Douglass, né, que é esta primeira imagem aqui é do Frederick Douglass, que é um dos mais importantes livres pensadores negros do século XIX. O segundo capítulo talvez assim, não sei se a minha tradução é a mais correta, seria o renascimento de um novo negro, né? Acho que mais ou menos isso, e também o Christopher Cameron fala sobre o renascimento do Harlem, que trata da seguinte história, que nos Estados Unidos, no final do século XIX, nas últimas décadas do século XIX e no início do século XX, há um grande processo de migração da comunidade negra do sul dos Estados Unidos para o norte dos Estados Unidos, os principais centros urbanos. E isso faz com que no início do século XX nós tenhamos um florescimento de uma vida intelectual e artística na comunidade negra muito próspero. Tá? E aí o Harlem é um dos pontos aqui onde isso vai florescer. Tá? Alguns nomes, né, desse período, desse renascimento, o Christopher Cameron situa entre a década 1910 até o início da década de 1930, alguns nomes relacionados a esse contexto: Zora Hurston, Nella Larsen e Langston Hughes. Alguns nomes para mim até desconhecidos. E aí nós temos, ele vai destacar particularmente a produção artística na vertente da literatura e como a literatura produzida por esses negros e negras, né, dessa comunidade, é uma literatura onde nós vamos encontrar então a questão do ceticismo e de visões heterodoxas sobre a religião, de uma crítica ao papel social da religião sendo enfatizado. Muito aquela ideia que o Christopher Cameron coloca que vai permear, né, toda a história da população, da comunidade negra nos Estados Unidos, que é bater nessa ideia de como a religião, como o cristianismo foi utilizado para legitimar a escravidão. Depois nós temos o terceiro capítulo, que vai falar sobre socialismo e comunismo. Aí nós temos algumas figuras aqui como o Hubert Emerson, o Philip Randolph, o Richard Wright e o W.E. Du Bois, que são figuras fundamentais, ou seja, a influência das ideias socialistas e das ideias comunistas
na comunidade negra dos Estados Unidos. Esse momento de maior influência se dá ali entre a década de 1920 e 1940. Algumas das pessoas que foram influenciadas, intelectuais, enfim, algumas se mantiveram afinadas com as ideias socialistas e comunistas ao longo de toda a vida, e outros acabaram depois se afastando. Mas aqui nós temos o que ele destaca, que é uma produção, né, em termos de conhecimento, não unicamente restrita à questão da literatura, temos também estudos sociológicos, enfim, a coisa ela se amplia mais. E nós temos aqui, dentro desse cenário, né, dentro desse contexto de ideias, o surgimento de uma forma mais explícita de ateus e ateias dentro da comunidade negra. Tá? Então esse é o grande destaque que ele dá, e de como as ideias marxistas elas acabam sendo um referencial importante para dar uma fundamentação ao ateísmo. O quarto capítulo ele vai falar sobre a questão da era dos direitos civis. Né? Então nós temos todo aquele contexto ali na década de 50, 60 e 70, né? Vamos pegar 70, a situação começa a mudar, mas o direito civis, porque depois do fim da escravidão nos Estados Unidos, no final da Guerra da Secessão, em 1865, gradativamente foram sendo criadas leis segregacionistas nos Estados Unidos, que estabeleciam uma separação entre brancos e negros, locais onde a população negra não podia ir, etc. e tal. E vários direitos que essa população não tinha. Então, o movimento dos direitos civis ele surge como uma forma de modificar aquela realidade. Né? O Christopher Cameron ele já começa o capítulo dizendo que, primeiro, que não se pode pensar que o movimento dos direitos civis surge do nada ali na década de 50. Ele fala que a ideia da organização das comunidades negras em associações de direitos civis já vem lá do início do século XX. Tá? Mas claro que ali na década de 50 e 60 muda-se o cenário para ter uma nova configuração que permite uma nova correlação de forças para esse movimento ter uma maior projeção. E aí quando se fala em movimento dos direitos civis, as figuras que geralmente nos vêm à mente são Martin Luther King, Malcolm X. Então Martin Luther King ele foi uma grande liderança, que era um pastor protestante, e o Malcolm X ele era muçulmano, ele tinha se convertido ao Islã. Só que o que o Christopher Cameron está querendo chamar a atenção aqui? Que ainda que o movimento dos direitos civis, por causa dessas lideranças, tenha ficado muito associado com a questão da religião, né? Como a religião ela então teve um papel importante, as igrejas tiveram um papel importante na luta pelos direitos civis, ele quer mostrar a existência do livre pensamento, como os livres pensadores, e aí entram os ateus e agnósticos, também participaram, foram importantes no desenvolvimento do movimento dos direitos civis. Inclusive, esses ateus e agnósticos compondo a ala, vamos dizer assim, mais radical, aquela que propõe mudanças mais transformadoras para a sociedade norte-americana e para as relações raciais no país. E aí o grande destaque fica, por exemplo, para o Partido dos Panteras Negras, que foi criado em 1966. Depois ainda farei um vídeo para dar um maior destaque a essa questão. E por último, ele faz um pós-fácil aqui, já para encerrar o livro, que ele fala como a partir do final da década de 1980, a comunidade negra, né, do livre pensamento, os ateus e as ateias, eles começam a se organizar de uma maneira mais institucionalizada. Né? E aí vão surgindo as primeiras associações do início do século XXI. E isso tem sido uma característica, né, dos ateus e das ateias, né, do livre pensamento negro de um modo mais geral, né, nesse início do século XXI, que é se organizar então em associações e desenvolver uma militância, né, lutar contra o preconceito contra negros e negras que são ateias e outras pautas ligadas à realidade da comunidade negra. Então esse pessoal, né, fica a minha referência aqui. Infelizmente está em inglês, né, já falei sobre essa questão,
Mas enfim, né, vou trazer um pouco do conteúdo desse livro aqui para o canal. Um abraço a todos e a todas e até breve.